E à medida que a gente vai chegando no nosso final de ano, a gente entra num mês super especial, além de ser o mês do meu querido signo de Gêmeos, a gente tem quatro eventos astrológicos super importantes acontecendo que eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo. Então, bora lá. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para você aqui que é novo no canal, ainda não me conhece, eu sou astrólogo Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos, sou criador da Academia Astrológica, uso a astrologia de forma terapêutica e também sou professor de astrologia. Ao longo desse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês de como vocês podem entrar em contato com o meu serviço. Mas nesse vídeo aqui a gente vai falar especificamente sobre esses trânsitos do mês de junho que está abarrotado de coisas importantes. Então a gente tem Mercúrio passando para o signo de Câncer, o Vênus, que é o grande, todo mundo ama Vênus, né? Sai do diabo do signo de Áries e passa para o maravilhoso, perfeito signo de Touro. E também a gente tem o Júpiter finalmente saindo do signo de Gêmeos e entrando no signo de Câncer, onde vai ficar lá para o resto do ano. Só que nessa passagem ele está fazendo uma quadratura, um movimento super importante com o Saturno e o Netuno que estão no comecinho do signo de Áries. E também o Marte sai do signo de Leão, entra no signo de Virgem, mas no finalzinho dessa passagem ele vai fazer uma quadratura com o Urano, que está lá no finalzinho do signo de Touro. Então a gente tem vários alertas para dar para o pessoal de Leão, de Touro, de Virgem, de Gêmeos, de Câncer, de Áries, de Peixes, de Aquário, de todo mundo, todo mundo. Então, bora lá falar sobre esses movimentos importantes. Mas antes da gente falar sobre os planetas, eu esqueci de comentar com vocês que no dia 11 de junho a gente tem lua cheia em Sagitário. Essa lua cheia é um ciclo, a metade do ciclo de lunação que começou lá no dia 27 de maio no signo de Gêmeos, alcança o seu ápice agora no dia 11 e depois ela começa a decair para iniciar o próximo ciclo mais para frente. O que a gente precisa pensar, e eu gosto de lembrar sempre vocês? Quando a gente tem uma lua cheia, todo mundo tem uma tendência a exaltar as características do signo da lua cheia. Isso não está errado, isso está certo, né? Isso tem as suas condições. Porém, a lua cheia é derivado ou é uma etapa do que aconteceu lá na lua nova. O que quer dizer isso? Que para você ver qual é o efeito no seu mapa dessa lua cheia, você tem que olhar dois pontos. E primeiro de tudo, você tem que olhar onde caiu a lua nova, tá? A lua nova estava em 6 graus de Gêmeos. O que quer dizer? Vai lá no seu mapa, pega o seu mapa e vê se tem alguma coisa, uma entrada de casa, um planeta, Quiron, Lilith, ou qualquer coisa desse sentido, se tem alguma coisa perto deste ponto aí. Como a lua nova foi em 6 graus, tudo que tiver 5 graus antes, 5 graus depois, foi agitado com intensidade por essa lua nova. Então como que a gente pensa nisso? Você pegou um ponto lá na lua nova, ele iniciou um ciclo dentro daquele ponto lá, que ele vai ganhando força, ele vai dando a volta à medida que a lua vai crescendo, ela vai ganhando força e situações que estão envolvidas com aquela área do seu mapa começam a ganhar mais vitalidade, começam a ganhar mais expressões. Podem acontecer situações que estão relacionadas com aquele ponto de Gêmeos, tá? Então, na hora que isso estiver andando, quando chegar lá na lua cheia, aquele pedaço que foi ativado lá na lua nova em Gêmeos vai ser iluminado, vai ser colocado em relevância. Então, dentro desse círculo aqui, o que pode acontecer primariamente dentro dessa lua cheia é você passar por alguma situação que esteja envolvendo o ponto de Gêmeos. Então, por exemplo, um exemplo bem simples, se essa lua nova pegou na entrada da sua casa 2, ao longo desses dias você pode ter vivido situações financeiras que podem ser positivas ou negativas dependendo da sua consciência e da sua movimentação dentro desse setor do seu mapa, tá? Então, pode ser que, por exemplo, você faz um investimento de curtíssimo prazo. Você colocou a grana ali uns dias antes da lua cheia, à medida que foi se desenvolvendo, aquilo foi crescendo, foi dando rentabilidade, chegou lá na lua cheia, você saca esse dinheiro
e você utiliza aquilo com aquela margem que você ganhou de lucro, tá bom? Isso serve para todas as casas. Para a gente saber como isso vai acontecer, não só para esta alunação, mas para o resto do ano, você tem que avaliar onde isso cai no seu mapa, tá? Então, aqui entra a primeira oportunidade que você tem. Quer saber como vão funcionar os eclipses ou lunações do mês? Manda uma mensagem para mim. Contrata o áudio de análise das lunações. Aqui embaixo na descrição do vídeo você tem o link para acessar o serviço da Academia Astrológica e também o meu WhatsApp para você falar diretamente comigo. Você faz a contratação, eu vou fazer a análise desse eclipse ou dessa lunação para você, te dando ideias de como que você pode potencializar aquele movimento e o que você precisa fazer para conter possíveis problemas que você vai ter. Beleza? Então isso eu ofereço para você. Entra aqui embaixo e me manda. Não precisa ser só agora, tá? Isso pode ser para o ano inteiro, em qualquer lunação, para o resto da vida, enquanto eu ainda trabalhar com astrologia. Porque vai saber o dia de amanhã, não é? Esse é o primeiro caso. O segundo caso é a gente analisar, sim, onde vai cair a lua cheia. A lua cheia em Sagitário vai aumentar a nossa energia de fé, de otimismo, de visão de vida, viver situações que tragam mais visão, ampliem mais a nossa percepção do nosso caminho dentro dessa terra, né? São momentos de contemplação, são momentos de ampliar a nossa filosofia de vida, né? Sagitário e Casa 9 são duas coisas que são muito legais. Júpiter também. São muito boas, né? Que quando a gente vive aquela energia, a gente sente a nossa vida expandir. Você já esteve olhando o mar, você já viu os passarinhos, você já viu os cachorros brincando, você já abraçou uma árvore, você já esteve no topo de uma montanha vendo aquela maravilha toda que tem ali, você já viu crianças brincando, né? Você já teve o seu amor, todas essas... Quando você sente essas situações de verdade aqui no fundo, você sente a sua vida expandir e ampliar de significado. E uma das coisas que a gente pode pensar é, cara, muito da minha vida eu passei para chegar nesse momento e viver esse ponto. Quando a gente está falando de uma alunação, a gente está falando de um momento muito menor do que, por exemplo, se a gente tivesse um eclipse ou se a gente tivesse ativações muito significativas de Casa 9, como uma passagem de planetas geracionais, né? Urano, Netuno e Plutão. Isso faz com que a gente viva situações que mexam muito profundamente com a nossa percepção de missão de vida, tá? Então, quando a gente fala sobre uma lua cheia, a gente fala sobre um pedaço de um dia, né? A lua cheia é muito rápida, né? A gente vai ter ali um dia só, não chega nem a 24 horas de intensidade máxima, mas a gente pode ter pequenas percepções no nosso dia a dia de como a gente pode viver melhor, de como a nossa vida é uma coisa maravilhosa, como cada planta, cada inseto, cada cachorrinho, gatinho, amor, cada coisinha que a gente tem na vida faz parte da nossa ampliação, da nossa vivência. Então, é um momento que pode ser bastante especial. Porém, você tem que saber que isso é uma energia suave, é uma energia que dura pouco tempo. Não tem alta intensidade, a não ser que você tenha planetas ali dentro, a não ser que você tenha trânsitos acionando esses planetas que você está lá dentro. Se tiver entrada de casa 9, se tiver casa 12, por exemplo, se tiver casa 4, que é bem legal, casa 5, depende de ativações dentro do seu mapa individual, tá? Então, quando a gente olha todos os comentários e os conteúdos que os meus colegas produzem, são todos excelentes, porém, pode não ter tanta ativação assim na sua vida, porque você precisa ver se isso pega no seu mapa, tá? Por isso que eu insisto muito para vocês. Toda vez que vocês estiverem fazendo uma análise astrológica, vocês têm que estar com o seu mapa em mãos e olhando o grau que tem esse movimento que a gente está falando, a lunação, e se tem algum planeta naquele grau, ou entrada de casa naquele grau que está sendo movimentado, tá? Isso tem que ser olhado de forma individual, gente. Se for olhado de forma genérica, vai ser muito difícil de você conseguir tirar um proveito eficiente disso, beleza? Muito bem. Dito isso a respeito da nossa Lua em Sagitário, vamos falar sobre Vênus, o planeta que todo mundo ama. Vênus é o planeta dos relacionamentos e dos valores. Vênus não é o planeta do amor.
Vênus é o planeta onde nós mostramos o amor, é o lugar onde nós mostramos o amor, é onde as nossas relações se conectam, se juntam, e aí dentro dessa percepção, dentro dessa situação, é que eu vou demonstrar o meu amor e eu vou receber amor. Vênus é um planeta de uma energia feminina. A energia feminina é de recepção, de receber coisas, de se sentir protegido, com carinho, com amor, com proteção, tá? Então, quando a gente tem a passagem de Vênus dentro de algum ponto do nosso mapa, seja signo, seja casa, a gente vai presenciar, a gente vai vivenciar situações onde nós temos a potencialidade de receber presentes da vida e das pessoas também. A gente pode entrar num relacionamento novo, a gente pode ter uma fluidez financeira melhor, a gente pode ganhar presentes, né? A gente pode viver momentos de muito prazer. Vênus é o planeta dos prazeres, né? De conexão com as outras pessoas e de prazeres numa forma geral. Então, aproveitando esse movimento que começa no dia 6 de junho e vai até dia 4 de julho, que é o tempo que Vênus vai demorar para transitar dentro desse signo de Touro, aproveita e faz coisas para você. Vivencia as situações, traz esse movimento para si, aproveita essas possíveis situações de prazer que podem acontecer no seu dia a dia. Lembra que você tem que olhar onde que isso está acontecendo no seu mapa para adequar a sua ação. Então, por exemplo, se você tem Vênus passando pela casa 4, por exemplo, potencialmente tudo que você vive nos seus momentos familiares e dentro da sua moradia, da sua casa, podem ser muito bons e muito marcantes. Então, durante esse período aqui, do dia 6 de junho até o dia 4 de julho, faça coisas dentro de casa. Convida os amigos, né? Ou arruma a sua casa, cuida da sua casa, compra um presente para sua casa, se encontra com seus familiares, promove aquele domingo de pizza ou aquele sábado de pizza, né? Junta as pessoas, fica próximo de todo mundo, próximo das pessoas que você ama, traz todo mundo para dentro da sua moradia, porque é a casa 4. E aqui eu estou falando que é especificamente sobre casa 4, ele pode estar acontecendo em várias casas diferentes do seu mapa, tá? Pode estar no meio da casa 7, passando para a casa 8, pode estar na casa 12, pode estar na casa 6, depende de onde você tem Touro no seu mapa. Então vai lá, pega no seu mapa e vê, Touro começa aqui e termina aqui. Vênus vai passar dentro desse setor aqui. Vê que casa ou casas são aquelas e se programa para ativar situações dentro daquele lugar. Mais uma vez, né? Por exemplo, se você tem Vênus andando dentro da sua casa 2, que é a casa de dinheiro e a casa das posses, vai no shopping e compra um presente para você. Compra um colar, um brinco, uma roupa nova. Eu tô precisando de uma camiseta nova. Se vocês quiserem me dar um presente, eu aceito também. Compra um telefone, compra uma caneca. Se dá um presente. Usa o seu dinheiro para se promover, para promover prazer para você mesmo. Tá? Essa é bastante interessante. Mais uma vez, quer saber onde que Vênus vai transitar no seu mapa? A gente também pode fazer essa análise. Entra aqui embaixo no WhatsApp. Manda mensagem para mim, você pode contratar um áudio para essa análise, você pode fazer uma sessão curta de 20 minutos voltado para isso, ou você pode fazer uma sessão maior, onde a gente vai fazer a análise de Vênus e de outras coisas que você queira, também com o uso do meu querido oráculo novo, Dragões, o oráculo dos dragões estelares. Esse oráculo é sensacional, eu estou usando isso em todos os meus atendimentos recentemente, estão tendo resultados espetaculares. Aqui embaixo tem várias formas de atendimento da Academia Astrológica. É só mandar mensagem para mim que a gente agenda. Bacana? Depois que Vênus passa ou entra no signo de Touro... não, antes que eu me esqueça. A passagem de Vênus vai ser bastante marcante para quem tem posicionamentos de Touro, certo? Seja qualquer planeta que for, qualquer casa, certo? Já falei isso. Só que é legal a gente pensar também que o signo de Touro faz aspectos positivos com outros signos. Então, o que quer dizer isso? Que se você tem posicionamentos de Capricórnio, posicionamentos de Virgem, de Câncer, de Peixes... Não, peraí. É Câncer, Virgem... É isso aí. É Câncer, Virgem, Capricórnio e Peixes. Se você tem posicionamentos nesses quatro...
você tem posicionamentos desses 4 signos, 5 contando com Touro, né? Provavelmente você também vai viver situações bastante positivas, tá? Vênus vai favorecer o que você tiver dentro desses lugares, planetas, tá? Planetas. Não vamos levar em consideração casas, a não ser que seja ascendente ou meio do céu. Mas planetas, tudo que você tiver de planetas dentro dos signos de Câncer, Virgem, Capricórnio e Peixes vão ser beneficiados por essa passagem de Vênus em Touro. Bacana? Então não é só Touro que vai ser beneficiado, somos esses outros pedaços aí, certo? Muito bem, agora tem outra coisa. O planeta Mercúrio. Mercúrio saiu do signo de Gêmeos e entra no signo de Câncer no dia 8 de junho e ele vai passar super rápido, porque Mercúrio tem uma velocidade bem alta, então ele não fica muito tempo num signo não. Ele vai passar bem rápido e ele sai de Câncer e entra em Leão no dia 26 de junho. O que quer dizer essa história? São duas coisas que são bastante interessantes da gente ver. O primeiro delas é que a gente tem uma lua em Sagitário, uma lua cheia em Sagitário, que o lado positivo de Sagitário é tudo aquilo que eu contei para vocês no começo do vídeo, especialmente essa questão de vivenciar, perceber a vida com a grandiosidade que ela tem. Vênus estava em Áries, que era uma porcaria de lugar para Vênus. Vênus não funciona bem ali. Sai daquela energia de conflito e entra numa energia de harmonia, de prazer, de conexão. E o Mercúrio, ele sai do signo de Gêmeos, que é de alta reatividade, para um lugar que é mais fofinho, é mais carinhoso, ele é mais prazeroso, mais emocional. Por um lado, isso pode, juntando todas essas informações, pode trazer para o nosso dia a dia um momento de um pouquinho mais de estabilização emocional. Um pouquinho mais de prazer, um pouquinho mais de vontade de fazer as coisas de uma maneira mais prazerosa, né? Tirando um pouquinho toda aquela agressividade que a gente estava sentindo, toda aquela tensão que a gente estava sentindo por causa da elevação da energia de Áries, tá? É óbvio que isso é uma análise superficial, tá? Porque esses planetas não são fortes o suficiente para reverter todos os quadros tensos que a gente tem no mundo, mas eles podem dar uma suavizada. Então, esse Mercúrio saindo de Gêmeos e entrando em Câncer pode facilitar uma conexão, uma conversação, uma comunicação mais emocional, mais receptiva, mais carinhosa. Gêmeos é um signo que fala muito, fala bastante, é bastante intelectual, mas ele é muito reativo verbalmente, né? E isso pode gerar conflitos, porque você, ao mesmo tempo que você fala, você pensa, você fala, mesmo sem considerar qual que é a consequência daquilo. O Câncer, como é um signo mais emotivo, se não tiver cutucando as intimidades dele, ele pode sempre levar em consideração como que as pessoas estão se sentindo com relação a essas coisas e pode tentar agir da melhor forma possível. Eu vejo essa passagem aqui como um junho bastante movimentado, com muita energia, porque tem muita coisa mudando de signo ao mesmo tempo, mas isso pode funcionar para o nosso bem, isso pode funcionar para um lugar de mais prazer no dia a dia. Eu não sei com vocês, mas o meu começo de ano, aliás, mentira, vai, deixa eu... Pra mim, desde outubro do ano passado, o bicho tá pegando assim de um jeito alucinado. Tá alucinado, a vida tá alucinada. Mas de janeiro para cá as coisas aceleraram muito, não só para mim, mas para muitos dos meus clientes, especialmente os meus clientes de terapia. E se você está me acompanhando aqui pela primeira vez, sim, eu sou terapeuta, eu uso astrologia de forma terapêutica, acompanho os meus clientes a cada semana ou a cada 15 dias, associando todos os conceitos da astrologia psicológica com conceitos da psicologia junguiana para poder encontrar as melhores soluções para as questões dos meus clientes. Então, é um trabalho bastante profundo, é um trabalho bastante intenso, que você pode experimentar marcando uma sessão avulsa, tá? Mais uma vez, aqui embaixo você pode encontrar todos os detalhes de como funciona isso e de como entrar em contato comigo para poder agendar a sua sessão, tá? Então, de uma forma geral, essa passagem de todos esses planetas tem uma tendência, do meu ponto de vista, de dar uma suavizada na energia tensa que a gente vive e trazendo para fora
uma energia de um pouco mais de empatia, um pouco mais de prazer, um pouco mais de valorização da nossa vida. Acho que é uma coisa bastante interessante, acho que é uma coisa muito legal e que eu espero que traga bons resultados para todos, tá? Lembra que Mercúrio é o planeta da comunicação, então onde ele está passando, ele tem uma tendência a elevar a capacidade que a gente tem de comunicar coisas. Quando você tem um planeta passando num signo, assim como eu falei de Vênus, ele também mexe com outros pedaços. Então, quando você tem o Mercúrio entrando em Câncer, você tem o signo de Touro e o signo de Virgem recebendo aspectos positivos e o signo de Escorpião e de Peixes também recebendo aspectos positivos que podem favorecer as situações que estão acontecendo ali, especialmente no ponto de compreensão. Na hora que eles fazem essa conexão, é como se a nossa mente ficasse mais afiada e a gente começasse a perceber a lógica das situações, encontrando soluções e criando novas possibilidades para aquelas situações ali terem os melhores resultados possíveis. Bacana? Então você que tem posicionamentos nesses signos, fica ligado porque é bem possível que a mente acabe trazendo todas as respostas que você precisa para essas questões importantes aí. Bom, dadas as boas notícias, vamos passar aqui para um pedaço não tão gostoso. Como eu falei para vocês, esses planetas e a alunação são pontos que são relativamente superficiais e não muito potentes. O que a gente tem de muita força agora é o planeta Marte, que está no finalzinho do signo de Leão e vai passar para o signo de Virgem. Só que na hora que ele está fazendo isso, ele vai criar uma quadratura, que é um aspecto tenso, com o planeta Urano, que está no finalzinho do signo de Touro. Essa quadratura, até o Marte entrar no signo de Gêmeos, no signo de Virgem, que é no dia 17 de junho, essa quadratura fica bastante intensa desde o dia 1º, que é mais conhecido como ontem. Eu estou filmando no dia 2. Então, essa quadratura já está ativa. Ela pode mostrar, pode trazer para a gente várias situações que geram instabilidade num quadro global, obviamente, né? E principalmente quando a gente fala de Touro, a gente fala do sistema financeiro e do sistema ecológico do planeta, a gente pode ter situações esquisitas acontecendo por aí. Mas se você pegar e colocar isso num nível pessoal, que é o meu ponto de vista, é o que me importa mais, né? Quem tem posicionamentos no final desses signos pode passar por situações muito importantes durante esse mês de junho. E o que eu quero deixar muito claro para vocês aqui, eu gosto de falar isso, eu gosto de explicar isso para vocês, é que um aspecto tenso, ele não representa, presta atenção no que eu estou falando, porque tem gente que surta quando ouve quadraturas nesse sentido, ou oposições, né, coisas super complexas. A quadratura e a oposição, assim como a conjunção, elas não são significados de desastres, de acidentes, de mortes, e elas também podem fazer isso. Porém, se você for uma pessoa que está no seu processo de autoconhecimento, que você está identificando as coisas que você precisa mudar e melhorar dentro da sua versão para se tornar a sua melhor versão, essa passagem de Marte pode significar uma coisa muito, muito, muito importante para você. Pode trazer uma situação muito importante que vai promover o rompimento com a estrutura já estabelecida, que pode não ser a melhor das coisas, e iniciar um processo de transição para o melhor, para a sua melhor versão. Bacana? Então fica bastante atento, porque tudo que você tem no final do signo de Touro vai passar por um processo de uma alteração bastante significativa. Isso pode se aplicar para quem tem posicionamentos de especialmente Sol, Lua e Ascendente no final do signo de Leão, no final do signo de Aquário e no final do signo de Escorpião. Por quê? Porque eles se conectam, né? Esses 4 signos, eles estão muito conectados intimamente, tá? Então, essa passagem pode simbolizar situações que a princípio são difíceis, são complicadas, são desafiadoras, mas isso vai fazer com que a sua realidade saia de um lugar não tão satisfatório e comece a transitar para um novo lugar.
Toda vez que a gente sai do que é conhecido para o desconhecido e inicia esse caminho dentro desse processo, a gente vai sentir insegurança, vai sentir ansiedade, vai querer voltar para o que era, vai querer manter a situação já conhecida por todas as forças possíveis, e isso normalmente não é a melhor atitude. A melhor atitude é compreender por que essas coisas estão acontecendo e para onde que isso quer te levar. Qual que é a sua visão de futuro dentro disso? E sim, sempre tem uma visão de futuro, sempre tem outra opção. As pessoas às vezes ficam tão tensas e ansiosas com essas situações diferentes que estão acontecendo que elas não conseguem, elas acham que não tem outra saída a não ser tentar manter o que já existe. Esses signos são signos que têm uma tendência a se manterem muito fixos dentro de uma realidade. O grande desafio é dar esse passo para fora e construir a nova realidade. Então, se você está passando por um processo assim, como eu estou passando, tá? Eu estou passando, o Urano está exatamente em cima do meu Sol, exatamente. Então, muita coisa na minha vida mudou nos últimos 6 meses, mas como eu faço a minha lição de casa, e isso eu posso falar para vocês com orgulho, eu faço a minha lição de casa. Eu vou dentro das minhas dores, eu faço a minha terapia, eu vou buscar o que é difícil, eu vou buscar as minhas responsabilidades. As coisas que estão acontecendo são coisas muito prósperas, mas elas não vêm sem preço. Tudo tem a sua dificuldade, tudo cria angústia, tudo cria dificuldade, mas o confrontamento com isso faz com que a gente se sinta mais capaz de lidar com o que vem de diferente. Então eu recomendo para vocês fortemente, quem me acompanha há algum tempo já sabe, vai fazer terapia. Vem fazer terapia comigo, vai fazer terapia com a Carol, a minha esposa, vem fazer terapia com nós dois. A gente tem um trabalho juntos que chama Consciente Soul, onde a gente cuida. Eu uso a astrologia terapêutica, ela usa a parapsicologia e a hipnose para cuidar dos nossos clientes. A gente tem resultados sensacionais com isso. Vai fazer terapia com o seu psicólogo, com a sua psicóloga, vai fazer seus trabalhos espirituais, vai se cuidar, porque esse é um momento onde você pode ter resultados espetaculares. E não é dourar a pílula, eu já vi isso acontecer, eu vejo na minha vida, eu vejo na vida dos meus clientes. Se você fizer a sua lição de casa, qualquer aspecto que vier para o seu mapa, você vai conseguir tirar as melhores características, mas você precisa se esforçar, nada vem de graça, você precisa se esforçar. Certo? Bom, por último, vamos falar do Júpiter entrando no signo de Câncer, que vai ser no dia 10 de junho e lá fica até o final do ano. E ele vai ficar em quadratura com o Mercúrio. Não, Mercúrio nada, isso aqui é Saturno. Isso aqui. Vai ficar em quadratura com Saturno e Netuno, que estão no comecinho do signo de Áries, durante esse mês inteiro, especialmente do dia 10 ao dia 30. Tá? Vai ficar bastante intenso essa quadratura aqui. No nível mundial, isso não é tão bacana, porque pode provocar um aumento dos conflitos de uma forma geral pelo mundo. No nível pessoal, isso pode ter isso pode não ser tão... Isso pode não ser ruim. Por quê? Se você tem esse Júpiter entrando ali no signo de Câncer, e você tem uma entrada de casa, por exemplo, mas não tem planetas, o Netuno e o Saturno que estão lá em Áries, se eles não estiverem mexendo com nada do seu mapa, muito provavelmente eles não vão afetar essa passagem por casa. Se tiver planeta já é outra coisa, tá? Mas o Júpiter, ele sai do signo de Gêmeos, ele entra em Câncer, onde ele sai de um estado de exílio, que é uma coisa que não funciona muito bem, não traz toda a prosperidade que ele pode trazer, e ele entra no signo de Câncer, que é o signo de exaltação, onde ele se sente positivo, ele tem mais facilidade de alcançar a sua energia positiva, o que pode favorecer muito o que você tem dentro do signo de Câncer ao longo desse período todo, tá? Então você tem Sol, Ascendente, entrada de casa, Vênus, qualquer planeta que for, nessa passagem de Júpiter ele vai acentuar potencialmente o que existe de mais positivo nele.
Porém, vale a pena falar de novo o que eu já disse. Se você estiver fazendo a sua lição de casa, você provavelmente vai receber todos os benefícios e você vai coletar todas as recompensas do esforço que você plantou nos últimos anos, meses. Se você estiver negligenciando as coisas e você achar que o negócio vai cair no seu colo, porque o Júpiter vai passar em Câncer e tudo vai estar resolvido, pode pensar de novo, porque isso não vai acontecer. Raramente as coisas acontecem do nada. Você tem que plantar uma sementinha para chegar na hora certa você colher o resultado. E agora o resultado vai vir se você estiver fazendo tudo direitinho, tá? O que eu sugiro para você é, primeiro, se você não consegue fazer a sua análise completa dessa passagem, né, ter uma visão mais profunda sobre isso, vem fazer suas previsões. A gente pode fazer suas previsões anuais ou as suas previsões semestrais, também pode fazer a revolução solar, onde eu vou ajudar você a compreender isso e te dar dicas de como você pode lidar com isso da melhor forma possível, tá? Se por acaso estiver passando por algum momento muito importante, eu sugiro que a gente passe da previsão para sessões de terapia. Aí a gente consegue pegar esse movimento de mais médio prazo e trabalhar em cima dele semana a semana para poder fazer com que esses resultados apareçam. Eu falo para vocês que se você estiver fazendo a lição de casa, o resultado vem. Porém, nunca é tarde para começar. Não é porque Júpiter está passando aqui que você vai esperar os próximos 12 anos, daqui 12 anos, para começar a fazer a lição de casa e colher o resultado. A gente pode fazer isso agora. Está um pouquinho tarde, no sentido de, tipo, ele já está chegando, a gente já deveria estar plantando coisas, mas não tem problema. Se a gente começar a trabalhar no sentido correto, vai ter momentos ao longo dos próximos anos que você vai ter resultados. O importante é começar. O importante é sair do momento de estagnação, certo? Bom, essa é a minha análise do mês de junho. Sinceramente, eu espero que seja um mês muito, muito, muito positivo para a gente, num nível individual. No nível global, eu já não sei se o negócio é tão bom assim, mesmo com essa posição de Júpiter ali no signo de Câncer, porque essa quadratura com o Netuno e o Urano, Saturno, lá no signo de Áries, é meio provocativo, né? Ele é meio complexo, ele pode ativar várias situações não muito legais. E na questão financeira também a gente sabe que a gente está passando uns perrengues, né? O mundo inteiro está numa crise financeira bastante significativa, o Brasil também está. Então, não sei, vamos ver o que vai acontecer. Eu sei que esse meio do ano é muito importante, mas é muito importante, astrologicamente é super importante. Lembra que mês passado a gente teve Netuno e Saturno passando para Áries. Nesse mês a gente tem todos os planetas mudando de signo, né? O Marte vai sair de Leão e ir para Gêmeos, para Virgem. E no mês que vem a gente tem o Urano passando para Gêmeos. Então a gente tem uma sequência de mudanças de signo muito importantes para a gente. Então esse mês é realmente um mês que é muito significativo, muito intenso, é muita energia sendo movimentada. Por isso que é importante a gente aprender a se adaptar e a criar novas realidades, independente do mapa que você tenha. Beleza? Então é isso. Beijo para vocês, até o próximo.